Salut, ça va? Bon, moi, je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi. Hoje a gente vai falar de cordonês. Cordonês. Vocês devem estar bem curiosos para saber o que é, né? Cordonês, a gente vai pensar nas coordenadas, traduzindo literalmente, coordenadas. Coordenadas em geografia servem para quê? Né? Quando a gente estudou em geografia. Para localizar um ponto, para localizar alguma coisa. Então, quando alguém pergunta quels sont vos coordonnées, ou quels sont tes coordonnées, ele quer saber quais são os dados que permitem te localizar. Então, por exemplo, isso quer dizer que ele quer saber seu nome, seu endereço, seu e-mail, seu número de telefone, ok? Então, o que vai acontecer? Hoje, a gente vai aprender a informar esses dados, tá? Alguns a gente já foi aprendendo das outras aulas, a gente vai costurar tudo isso, ok? Então, primeiro, a gente vai aprender uma regrinha aqui de gramática, tá? Antes de começar com as coordenadas. A gente tem em francês um adjetivo interrogativo. Um adjetivo interrogativo. Qual que é? É o quel. Ou quel e quel. O que acontece? A gente até já viu às vezes nas outras aulas, e ele tem 4 formas, né? Deixa eu até colocar aqui, singular, plural. Ele tem a forma masculina no singular, que é quel, a forma feminina no singular, que é quel, a forma masculina no plural, quel, não pronuncia o S, quel, e a forma feminina no plural, quel, que combina com o objeto que você está perguntando. Como assim, né? Vou voltar aqui, vou te mostrar. Combina sempre com o substantivo aqui, ó. Com a pergunta. Com o dado que você está perguntando. Como é que funciona? Por exemplo, non. Non é uma palavra masculina e singular. Então, como é que a gente pergunta quel est ton nom? Quel est votre nom? Com quel. Quel. Ok? Adresse. Adresse é endereço, ok? Endereço. Quando você pensa em adresse, um pouco do que a gente já viu nas outras aulas. Geralmente, não é regra, tá, gente? Geralmente, quando a palavra termina com E, ela é feminina. Lembra quando a gente viu as nacionalidades? Que a gente falava em brésilien, brésilienne, chinois, chinoise. Geralmente, quando terminava em E, era justamente para marcar o feminino. Então, adresse é feminino. Então, como é que a gente perguntaria qual é seu endereço? Tenta fazer isso sozinho, primeiro. Dessas formas aqui. Opa. Qual que é singular feminino? Quel. Então, quel. Quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? Ok? Agora, por exemplo, adresse mail. Adresse mail. O que é adresse mail? O que vocês acham? Endereço de e-mail, exatamente. Só que não é adresse e-mail, tá? Existe em francês a palavra e-mail. E-mail. Mas aqui, para falar endereço de e-mail, a gente fala adresse mail, ok? Adresse mail, assim como adresse, é feminino. Então, qual que é um adjetivo interrogativo para singular feminino? Quel, exatamente. Então, aqui, pareil, parecido. Quel. Pareil pode ser é uma palavra para dizer parecido, ok? Quel. Quelle est votre adresse mail? Date de naissance. Date de naissance. Date de naissance. Data de nascimento. A gente já falou lá na outra aula de mois de naissance, né? Mês de nascimento. Aqui a gente está falando de date de naissance. Se é date de naissance, a gente diz la date.
Date é feminino. Feminino, singular. Mais uma vez. Quelle, encore une fois. Quelle, encore une fois. Ok? Mais uma vez. Agora, numéro de telefone. Se fala numéro de telefone, mas se você ver a frase inteira, é só o numéro de telefone. Aqui ainda tem um S, que significa plural. Mas numéro, singular ou plural? Desculpa, feminino ou masculino? Masculino. Então, qual que é o adjetivo interrogativo para plural masculino? Quel, exatamente. Mas, quel, escrito com o S, ok? Quels sont vos numéros de telefone? Como eu disse ali no começo, esse quel e quel se pronuncia da mesma forma, os dois, ó, quel, quel. Mas na hora de escrever é uma faute que a gente chama, uma falta muito, né? Em português, né, não seria falta, seria um erro muito grande se você escrever não concordar, tá? Se você escrever quels sont vos numéros de telefone com L só, sem o S, meu amigo, erro grave de francês, tá? Por isso que a gente fez bem pausadamente para você entender. Isso funciona com outros contextos, por exemplo, lembra que a gente perguntava quel est votre âge? Lembra? Era quel est votre âge, porque âge era feminino, é uma palavra feminina. Então é quel est votre âge, ok? Ou, por exemplo, qual outro que a gente usou? Nationalité. Lembra? Nationalité também é uma palavra feminina. Então é quelle est votre nationalité, ok? Muito importante isso. Então, quais são as palavras, as frases, como é que elas ficaram? Vamos repetir as frases. Quel est votre nom? Quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse mail? Quelle est votre date de naissance? Quels sont vos numéros de telefone? Très bien. Você agora sabe perguntar as informações básicas de alguém. Legal. E agora como a gente responde essas informações? Bom, quel est votre nom? Nom é sobrenome, mas o que eu não contei pra vocês na outra aula é que nom também é um nome geral para nome. Então, quando a pessoa está perguntando votre nom, muitas vezes não é só o sobrenome, é o nome inteiro. Tá? Principalmente em fichas de cadastro, você vai se cadastrar numa biblioteca, numa loja, às vezes a pessoa coloca quel est votre nom para saber teu nome e sobrenome, ok? Então, lembra lá, na primeira aula. Je m'appelle Thaís Barbosa, em francês. Barbosa, ok? Quelle est votre adresse? É o endereço. Como a gente responde? Mon adresse est le 23 rue de l'Amour, code postal 2034, Paris, France. O que vocês perceberam aqui de diferença? Que o número da rua vem antes do nome da rua, ok? Primeiro, esse endereço é fake, tá, gente? Eu acho que não existe nenhuma rua de Lemur. Talvez se você ache no Google Maps pode ter, mas aqui foi inventado na minha cabeça. Então, vamos lá. Vamos coisa por coisa. Mon adresse, meu endereço, ok? É verbo être, segunda aula. Il est. Mon adresse est. Le, que a gente sempre coloca o artigo para introduzir. 23 Rue de l'Amour. Número, depois o nome da rua. Depois a gente pode acrescentar o código postal. O código postal é o CEP, ok? Que geralmente na França tem 5 dígitos. Então por isso que eu coloquei esse número aqui. 2034. Depois a cidade e o país, tá? Na França não tem estados. Então, né, Curitiba, no Brasil a gente colocaria, né? Por exemplo, Curitiba, Paraná, Brasil. Mas na França não tem estados, então é só cidade, país, ok? Então, mais um detalhe aqui. Não, nenhum detalhe. Você pode fazer
casa, né? Chegar e escrever. Mon adresse é le tanana rue de, por exemplo, rue Monsenhor Celso. Código postal, Curitiba, Paraná, Brasil. Ou São Paulo, Paraná, Brasil. Ok? Tenta trazer isso pra sua vida. Ó, quantas vezes eu já falei isso, né? E, tá, por exemplo, você pode falar, mas a minha rua não é rua, é avenida. Calma, como que a gente falaria? Avenue. Avenue. Ok? Très bien. Bom, adresse mail. Adresse mail, e-mail. Só quer saber seu endereço e-mail. Ok? Por exemplo, inventei aqui também. Thaís@france.com. Thaís@france.com. Perceberam como a gente fala arroba? Arrobase. Vou escrever para vocês. Arrobase. Arrobase, com 2 R's, ok? Arrobase. Arrobase. Não é o R só, gente. Confundi aqui. Arrobase, ok? Point, ponto, point. Point. Point com. Point com. Ok? Vamos repetir. Quelle est votre adresse mail? Ok. Perguntar para você agora. Quelle est votre adresse mail? Point com. Exactement. Très bien. Ai, você, por exemplo, tem um underline. Underline. Underline é tiret bas. Vou escrever para você saber. Tiret bas. Ok? Tiret bas. Ok? Que mais você pode ter? Números. Você pode ter números, você já sabe os números, né? Você pode ter um tracinho, tiret, só, tiret. Ok? Aqui é o tiret bas e o tiret. Ok? Um tiret. Tracinho. Ok? Quelle est votre date de naissance? Ok? Aí você fala le 29 février 2005. Por exemplo, le 29 février 2005. Para tudo, presta atenção nessa parte que eu vou falar. Muito importante. Todos os brasileiros erram nisso. Gente, não é 29 de fevereiro de 2005. Não é. Ce n'est pas le 29 de février de 2005. Não, jamais. Jamais. Não tem nada entre o dia, o mês e o ano. Ok? Ok. Então, fala aí pra mim. Quelle est votre date de naissance? Tem tempo pra você pensar. Ok. Se você nasceu ali no 90 alguma coisa, 80 alguma coisa, veio o número lá, 80, o 90, que são os números mais complicados de falar, o próprio 70, né, que são os mais complicados de falar. Lembra? Por exemplo, 1995, vamos dizer assim. 1995. 1995. Por exemplo, 1977. 1967. Mais um exemplo agora com 80. 1987. 1987. Voilà, ok? Se não lembrou agora de cabeça, não tem problema. Vai e volta com calma lá nas aulas de números e lembra, tá? Muito importante você saber falar sua data de nascença, seu dia de nascença, ok? Quels sont vos numéros de téléphone? Quels sont vos numéros de téléphone? Regarde, ele tá perguntando sont vos numéros, então mais de um, ok?
ok? Então, vou dar dois números aqui para ele. Vou dar o 07, 46, 78, 98, 67. E 05, 78, 84, 32, 91. Achou que os números, né, iam ficar lá para trás. Não, os números voltaram. Lembrando, né, sempre 2 a 2 os números de telefone na França. Geralmente esses dois números aqui são da região que você tá ligando na França. Então, todos os números que são de Paris têm um determinado número, os números do sul da França têm um determinado número. Geralmente são esses dois números da frente, por isso que começa geralmente por 0, os números franceses. Isso é uma curiosidade cultural, tá bom? Vamos repetir? Repita comigo, tá? Eu vou falar o número inteiro e você vai repetir comigo inteiro, ok? 07, 46, 78, 98, 67. Pode ler aqui se tiver com dúvida. Ok? Très bien. Se você não conseguiu, não tem problema, não se desespere, tá? Tem mais uma chance. Vamos lá. 05, 68, 84, 32, 91. Vai lá, tenta. Ok. Très bien. Tá com muita dificuldade, volta para aula dos vídeos e revisa os números, tá? Não ficou muito fixado. Então tá. Vamos fingir que a gente tá numa biblioteca. Eu vou fazer um formulaire d'inscription. Um formulário de inscrição. Inscription. 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 De novo, inscription e o P pronunciado. Inscription. Inscription. Esse T e O aqui tem o som de C, na verdade, esse T. Inscription. Ok? Ok? Então, geralmente, o que tem no formulário de inscrição? Tem assim, ó, um espaço para o nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse e número de telefone. Então, vamos lá. Com base nas informações que eu dei aqui antes, a gente vai completar esse formulário de inscrição. Dá uma olhada em como que eu faço. Primeiro, ele está perguntando nom. Não é nome? Não, gente, é sobrenome. Então, o que eu vou escrever aqui? Barbosa. Barbosa. Ele está perguntando o meu nome. Não meu prénom. Agora sim, ele está perguntando o meu prénom. Então, Thaís. Ok? Agora ele está perguntando minha date de naissance. Date de naissance, data de nascimento. Vamos lá? 29, le 29 février 2005. Novinha, né? 2005, ok? Nationalité. Bom, digamos que eu sou brasileira mesmo, né? E a gente já lembra essa palavra, se você não lembra. Brésilienne. Brésilienne, ok? Mon adresse, meu endereço. Vamos lembrar qual que é o endereço? Era Rue de Namur, né? Então, a gente escreve assim, 23 Rue de Namur. Amor é amor, né? Vocês pegaram isso, né? Aí, código postal, que daí é 20, 34. Não vai caber aqui, mas Paris, France. Ok? Très bien. Número de telefone. Qual que é meu número de telefone? Vamos lá. De novo. 07 46 78 98 67. Isso, né?
Outro número de telefone, 05 78 84 32 91, ok? Gente, muito na França eu fiz formulários de inscrição como estes, tá? Você vai precisar, por exemplo, para você conseguir um visto, né? Eles pedem um formulário de inscrição, claro, muito mais detalhado que esse, mas as perguntas são basicamente essas, tá? Então, muito importante. Inscrição, por exemplo, no banco, você vai precisar de formulário de inscrição, numa biblioteca. Então, peguem esse modelinho, façam para vocês, tá? Vão treinando, ok? Opa! Pulei aqui. Bom, agora eu vou fazer um exercício com vocês. Vai ser um ditado, ok? Então, vocês vão écouter et noter. Escutar e anotar. Pega um papel e caneta aí. Se você não tem papel e caneta, dá um pause no vídeo e vai lá procurar, ok? Un stylo. Bom, o que vai acontecer? Eu percebo que uma dificuldade das pessoas é entender números de telefone em francês. Porque os números são complicados, como a gente já viu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ditar para vocês 4 números de telefones franceses, vocês vão anotar e depois a gente vai corrigir, tá? Eu vou falar 2 vezes cada número de telefone, ok? Vamos pro primeiro? Então, vamos lá. Primeiro, 07 56 45 89 97. Mais uma vez o primeiro. 07 56 45 89 97. Ok? Très bien. On va passer au deuxième. A gente vai para o segundo. 98 75 69 34 09. Ok? De novo. 98 75 69 34 09. Ok? Terceiro agora, hein? 04 78 92 71 94. Ok? Falamos 2 vezes esse? Vamos falar mais uma vez para garantir, tá? 04 78 92 71 94. Ok? Le dernier, o último. 05 29 59 23 21. Mais fácil esse, né? Vamos lá, segunda vez. 05 29 59 23 21. Ok? Vamos ver aí se você acertou muita coisa. Só uma correção antes. Aqui eu faria o contrário, tá? Esse número aqui, antes que você se desespere aí. Os outros estão corretos. Acabei invertendo depois no slide, não tem problema. Vamos ver se você acertou? Então, primeiro era 07, 56, 45, 89, 97. Ok? Acertaram muitos aí? Vamos ver. O outro ficou, então, 98, 75, 69, 34, 09. O outro ficou como? Terceiro, le troisième,
04, 78, 60, 80, desculpa, 92, 71, 94. Ok? 4 e último, 05, 29, 59, 23, 21. Ok? Faz aí uma notinha de quantos vocês tiraram. Aqui é para ter 20 números, né? 5, 1, 2, 3, 4, 5 cada um, 20. Faz uma nota sobre 20 aí e veja como que você foi. É normal, gente, que no começo a gente se embanane um pouco, principalmente com o 80, que daí 11, que daí você acha que é 80, daí vira 90. Normal, gente, é prática mesmo, por isso que eu trouxe esse exercício para você se habituar a escutar o francês. E é isso que eu ia dar de dica nessa aula. O francês, como qualquer outra língua, necessita ser ouvido para ser aprendido. É só a gente pensar quando a gente era bebê. Como que você aprendeu a falar? Primeiro você foi escutando. Você escuta seus pais, sua família falando, depois você começa a ensaiar, falar, e aí às vezes você fala errado, né? A primeira vez fala calo ao invés de carro. E como é que você se corrige? Porque você ouve falando carro e você se corrige e fala carro. É assim com qualquer outra língua que a gente aprende. Para você aprender bem uma língua, você tem que escutar essa língua. Então, gente, baixe música em francês, filme em francês, assista televisão em francês, ouça rádio em francês. Gente, a internet tem um mundo de possibilidades, né? Eu posso até depois dar dicas para vocês de quais rádios, TVs eu assisto, quais rádios eu escuto, mas vai se habituando, né? Ouça 10 minutinhos de cada dia, né? Vai aumentando 10, 20 minutos, mas tenta estar em relacionamento sério com o francês. Assim, você vai se corrigindo na pronúncia, vai pegando as palavras, tá bom? É isso, gente, a aula de hoje. Espero que vocês agora já saibam dar suas coordenadas, coordonnées, e à la prochaine!